Essa semana que passou, deixa eu guardar aqui meus papéis aqui. Essa semana que passou eu estive num sepultamento, e aí foi interessante que uma irmã piedosa, não cristã reformada, ela pediu o momento da fala, né? Deixou os familiares, vizinhos falar, e ela falou assim: a gente pode rezar o Pai Nosso? Aí, obviamente, com muita educação, nós ali recitamos, né, o Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E eu queria tratar desse assunto, né? E ali, antes de nós recitarmos, né, o Pai Nosso, aí eu peguei a palavra rapidinho e expliquei que não era uma reza, mas era uma estrutura, o que nós vamos conversar aqui essa noite. E eu vou ler todos os versículos, depois a gente separa por partes aqui e conversa um pouquinho. Eu vou pedir a comunicação para colocar Mateus 6 a partir do 9, do 8, tá? Fica melhor. Não sejam iguais, coloca o 8 por gentileza. Isso, obrigado. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Irmãos, é interessante, Jesus é extraordinário, né? Ele nos dá aqui uma ordem, né? Ele diz: vocês orem assim. A NVI, vocês devem orar assim. Jesus, na verdade, o que muitos às vezes não compreendem, principalmente os religiosos ou os pagãos, que acham que a oração do Pai Nosso é uma simples repetição, e o fato de repetir isso é uma oração, e isso vai causar efeito. Assim como muitos deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 ou Salmo 91, como se isso tivesse algum sentido espiritual. É religioso, mas não espiritual. Eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre essa estrutura que Jesus nos entrega, nos ensinando a forma correta de falar com Ele. E quantas vezes nós, desatentos nas nossas demandas diárias, nós oramos, na verdade, de forma equivocada. E Jesus nos ensina algo extraordinário, como devemos nos relacionar com Deus, através da nossa fala, através da oração. Lembrando que relacionamento com Deus, a Bíblia é Deus falando conosco, e a oração é quando nós estamos ali dialogando com o Senhor. Então, versículo 9 diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, não sei se já aconteceu com você, você está muito angustiado, muito entristecido, a sua batalha espiritual é muito grande, uma ofensa, uma crise, uma dor profunda, uma perseguição, uma luta espiritual, uma escassez, eu não sei, e a demanda é tão grande no seu coração, que você iniciou a sua oração falando exatamente
diretamente do seu problema. Senhor Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e você começa a falar sobre os seus dramas para Deus, e você começa a chorar na presença do Senhor, e você começa a colocar as suas necessidades para Ele, e você começa a abrir o seu coração e falar: estou entristecido com isso, me falta aquilo, estou com medo disso, Senhor, tem misericórdia de mim. E você começa a se expressar, a abrir o seu coração ansioso, angustiado, entristecido. E Jesus nos ensina justamente ao contrário. Jesus nos chama a atenção que a prioridade de um início de um relacionamento com Ele não tem nada a ver com as nossas necessidades momentâneas, mas o nosso início de relacionamento com Ele em oração tem a ver com o reino dEle, com a vontade dEle, com a glória dEle. Olha o que Ele nos ensina: vocês devem orar assim: Pai nosso, não é meu, é nosso. A igreja pertence ao Senhor, onde Jesus é a cabeça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, a palavra de Deus diz que é importante nós trazermos para a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quando Jesus nos ensina, nos coloca o início de nosso o clamor, da nossa oração, voltando para Ele, dizendo: santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome do Senhor? Quando você traz à tua memória quem Deus é. Quem Deus é? Onipotente, onipresente, onisciente, bondoso, gracioso, misericordioso, longânimo, amoroso. Que Deus amoroso é esse nosso, perdoador, galardoador, restaurador, Deus de milagre, Deus invencível. Aí imagina só a sua oração. Você, ao invés de começar a sua oração falando dos seus problemas, da sua crise, dos seus medos, do seu pavor, das suas dores, você, ao invés de começar assim nessa ansiedade, nessa angústia, nessa tristeza, você começa: Senhor Deus meu e Rei, poderoso, glorioso, majestoso, Deus de milagres, Deus misericordioso, Deus gracioso, Deus que perdoa, Deus que restaura, Deus que cura. É a Ti, Deus, que eu estou falando. Sabe o que acontece na nossa alma, no nosso coração, irmãos? Aquela angústia que eu estava, porque o meu coração e minha mente estava centrado naquilo que eu não tenho. Meu coração e minha mente estava centrado na minha escassez, na minha dor. Quando eu me desconecto de mim, das coisas terrenas, e elevo o meu pensamento ao Senhor, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, a sua glória, trazendo à memória o que Deus já fez por mim. Quem aqui já recebeu bênçãos e milagres do Senhor? Todos nós. Irmãos, quando você estiver iniciando a sua oração, Jesus está nos ensinando que nós precisamos santificar o nome dEle em primeiro lugar. Antes de falar de mim, antes de falar de você, você precisa falar dEle e sobre Ele. Aí o seu coração se enche de autoridade, se enche de alegria, se enche de convicção, se enche de poder, porque a glória de Deus enche o seu coração. Aquele que inicia uma oração ansioso, entristecido, falando apenas as suas demandas, geralmente termina a sua oração da mesma forma: ansioso, angustiado, temente, sem coragem e entristecido. Porque primeiro nós precisamos lembrar a quem nós estamos falando, para quem nós estamos levando as nossas petições. E Jesus nos ensina isso: santifica o nome do seu Deus, glorifica o teu Deus, traz à tua memória quem Ele era, o poder e a glória que Ele tem. A partir daí sua mente, seu coração começa a se encher de alegria e confiança no Senhor. Lembre-se do Deus Todo-Poderoso todos os dias, quando você for iniciar a sua oração. Iniciou pensando e lembrando as coisas de Deus. Versículo 10. Aí Jesus continua: vem quem? Vem o meu reino? Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como? Soberania de Deus. Que luta nossa, que luta é para nós deixar que a soberania de Deus assuma o controle de nossas vidas.
Geralmente nós queremos que faça a nossa vontade. E é interessante, irmãos, que Jesus, a partir do Getsêmani, ele coloca em prática toda a sua teologia, todo o seu discurso. No Getsêmani, ele está fazendo exatamente o que ele nos ensina aqui no versículo 10. Quando Jesus estava no Getsêmani, pronto para ser crucificado, ele tem um entendimento sobre isso, ele começa a ficar angustiado, e todos nós sabemos o que acontece com o seu organismo, né? Ele fica tão tenso que pequenos vasos se rompem, o estresse era tão tremendo que vasos se rompem, e juntamente com o seu suor, eram gotículas de sangue, estresse, medo, angústia. E ele pede o que nós pedimos sempre: Senhor, eu não quero isso para mim não, livra-me desse mal. Mas depois que ele termina de falar essa frase, ele fala o quê? Seja feita a sua vontade. Ele volta ao seu ensinamento aqui em Mateus, que ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O que Jesus ensinou, ele praticou. Quando nós entendemos que a nossa vida não mais nos pertence, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que a minha vida aqui tem um fundamento: pregar o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, para que outros possam ver Cristo em mim, através da igreja, e possam receber Cristo como único e suficiente Salvador, até o último dia de vida. Por isso que Jesus nos ensina que nós devemos iniciar a nossa oração trazendo a nossa memória a autoridade, poder e glória de Deus, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, e lembrar para nós mesmos que eu não posso fazer com que Deus faça a minha vontade, que geralmente a nossa vontade é errada, mas tenho que entender que a vontade soberana de Deus é sempre agradável, perfeita e boa, mesmo que ela venha contradizer os meus desejos, as minhas vontades, os meus projetos tão pequenininhos. Irmãos, às vezes nós somos tão vaidosos, tão arrogantes, que achamos que a nossa vida é toda a areia que existe aí no deserto e nos mares, e que a obra de Deus é um grãozinho pequenininho. É o contrário. A nossa vida, diante dos nossos desejos, a nossa história, nesse tempo tão curtinho que vivemos, é menos que um grãozinho de areia, e o plano de Deus e o projeto de Deus na história, até o dia que Jesus voltar, é toda a areia desse mundo que nós possamos contar. Nós não somos nada na história da fé, nós não somos nada diante da grandeza de Deus. E quando nós reconhecemos quão pequeno nós somos, quão pequenininho, eu gosto de ver fotos antigas, de 50 anos atrás, 100 anos atrás, aquelas fotos bem antigas. Aqueles que aparecem nas fotos, nas filmagens, quando estavam vivos, achavam que eram, já passaram, e já estão respondendo por tudo que fizeram. Nós vamos passar muito rápido, irmãos. Por isso que a vontade de Deus tem que ser perfeita na nossa vida, porque é muito breve, e nós somos apenas uma gotinha no oceano, na história de nossa fé. Eu confio, ó Deus, em sua vontade, pois já me recordei quem é o meu Deus. Quando nós recordamos, iniciamos a nossa oração glorificando a Deus, exaltando a Deus, reconhecendo quem Ele é, claro que eu vou confiar nele. Por isso que Jesus nos dá esse direcionamento. Versículo 11: dá-nos hoje o quê? O pão nosso de cada dia. Irmãos, depois que reconheço a Deus, glorifico a Deus, o exalto, me encho da sua presença, me encho da sua autoridade, do seu poder, eu agora posso pedir ao Senhor, porque primeiro eu entendi e priorizei as coisas do reino. Depois Jesus nos ensina que vem as coisas temporais. Não podemos nos esquecer, necessidades básicas para viver: ter uma casa para morar, alimento, trabalho que é digno, dignidade. Nós podemos pedir e devemos pedir, mas tudo isso não é prioridade, é secundário, que é o que Jesus nos ensina. E aí o versículo 12, esse é difícil: perdoa as nossas ofensas,
Como também o que, irmãos? Temos perdoado aqueles que nos ofendem. Jesus aqui faz um link. Ele linkou. Eu peço a Deus, a igreja de Cristo pede a Deus todos os dias: Senhor Deus, me perdoa em nome de Jesus. Ele diz: sim, peça perdão de suas ofensas e seus pecados, assim também como você já perdoou durante o dia aquele que te ofendeu e aquele que te magoou. Jesus está tratando do relacionamento social, entende? Primeiro das coisas de Deus, reconhecimento do seu reino, da sua vontade, necessidades básicas, e depois o relacionamento social, porque todo crente não vive no céu só depois que for glorificado, amém? Mas agora nós vivemos nessa terra, e nós vamos nos relacionar socialmente com o núcleo familiar, com parentes, com os parentes dos parentes, com vizinhos, colegas de trabalho e assim sucessivamente. E de vez em quando alguém vai pisar no seu pé, vai te machucar, vai te magoar. E Jesus nos ensina que eu preciso ir a Ele, reconhecer todos os dias os meus pecados, sim, pedir perdão, sim, mas todos os dias eu também preciso derramar a mesma graça que eu recebo àquele que me ofende. É o Salmo 23, versículo 5, né? O cálice que transborda. A graça que você recebeu na cruz do Calvário, sem merecimento, veio até você, quando nós, igreja de Cristo, reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador, não merecedores, mas Ele nos perdoou. Esta mesma graça tem que ser estendida para aquele que não merece o seu perdão. E Jesus está dando aqui um comando: perdoa as nossas ofensas, é o que eu oro, como também temos perdoado. Passado, como também temos, ou seja, já perdoei, Senhor, por isso estou te pedindo perdão àqueles que nos ofendem. E Romanos 5,23 diz o seguinte: agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Todos quem? Para todos os que creem. Não há distinção, pois todos, absolutamente todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todo o meu orgulho, toda a minha soberba, toda a minha arrogância cai por terra, porque eu não sou merecedor da morte de Jesus na cruz do Calvário. Assim como cada um de nós que estamos aqui, nós fomos perdoados pela graça, infinita e bendita graça. E esta mesma graça que eu recebi, que você recebe, nós replicamos àqueles que nós convivemos todos os dias. E Jesus continua, versículo 14 e 15, lá embaixo, ele volta a falar sobre perdão. No versículo 14 diz assim: pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Irmãos, se até hoje, essa noite, às 20h43, você não liberou um perdão para alguém, essa é a hora. Jesus não aceita o não perdoar. Não existe desculpa. É Ele que fala à igreja: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Jesus está condicionando o fruto da salvação ao perdão. Todo aquele que crê em Jesus como único Salvador, recebeu o perdão sem merecer, sendo assim, transborde o Evangelho através de você. Perdoe assim como foi perdoado. Não existe outra opção para o salvo, a não ser perdoar. O versículo 13, irmãos, diz assim: ó Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Concluímos, irmãos, a nossa oração voltando ao princípio. Percebem isso? Nós iniciamos a oração, Jesus nos ensina a orar voltando para Ele, pensando nele, sobre o reino dEle, sobre a autoridade dEle, sobre a glória dEle. Tudo é para Ele, por Ele e através dEle. Nada tem a ver com a nossa vida e humanidade. E após ensinar tudo que Jesus ensina, Ele volta à conclusão de como orar e diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livre do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É para isso, irmãos, que cada um de nós aqui nascemos de novo, para honrar Deus, glorificar a Deus, exaltá-lo com a nossa vida, sermos sadios espiritualmente. Por isso que Jesus trata o perdão, porque quando você não libera o perdão, você se torna uma pessoa doente, e você adoece quem está com você. É como ferrugem no ferro, e você adoece a sua classe de EBD, e você adoece o grupo onde você trabalha na igreja, e você adoece o seu departamento, e você adoece a igreja. Cura-te em Cristo Jesus, perdoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui, nascemos de novo para honrar a Deus, para glorificar a Deus, exaltar seu santo nome. Estamos aqui para obedecê-lo. Não existe outro tipo de vida a não ser uma vida de obediência. Estamos aqui para testemunhar o Evangelho é mediante arrependimento e fé, e se eu tenho arrependimento, significa que Ele me perdoou, então não temos opção. Testemunhar, pregar o Evangelho, todos os dias, a tempo e fora do tempo, interceder, clamar, não duvidar. Quando oramos, irmãos, dessa forma, exaltando e glorificando a Deus, reconhecendo o seu reino, a sua autoridade, o seu poder, o nosso coração muda. Mesmo que estejamos intercedendo por algo impossível, nós temos paz no coração. Quando nós queremos determinar o que Deus faz, quando nós queremos direcionar Deus para fazer alguma coisa e criamos expectativas quanto a isso, nosso coração não tem paz, porque essa oração não procede do Senhor. A oração que procede do Senhor é quando nós entregamos tudo para Ele. Senhor Deus, não importa qual vai ser o resultado, não importa qual vai ser a tua resposta, o que importa é que eu vou viver na tua presença, confiando em ti e te glorificando e exaltante enquanto fôlego houver, porque eu confio em ti e tudo que tu faz é perfeito, bom e agradável. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, trate o nosso coração, e que este ensinamento de Jesus, a partir de hoje, se você não orava dessa forma, exaltando ao Senhor nas primeiras palavras, reconhecendo os pecados, perdoando, tratando as suas necessidades e concluindo a sua oração, louvando e adorando ao Senhor, exaltando e confiando nele, se não era assim, que a partir desta noite você ore todos os dias com as suas demandas, entendendo que a maior demanda do reino de Deus é o próprio reino de Deus. E as demais coisas da nossa vida, elas certamente serão acrescentadas, e nós viveremos uma vida abundantemente de paz, prosperidade e felicidade em Cristo Jesus, porque o nosso coração não está aqui, o nosso coração está no reino eterno de Deus. Amém? Enquanto o louvor chega, nós vamos orar para que o Espírito Santo trate o coração daqueles que precisam ser tratados, aqueles que têm dificuldade de orar desta forma, que o Espírito Santo possa moldar o seu coração e retirar toda a ansiedade, e que o reino de Deus habite como prioridade
no nosso coração e no coração da igreja. Ó Deus de Israel, nós reconhecemos sim, Senhor, o quanto Tu és poderoso, grandioso, Senhor. Reconhecemos que Tu és um Deus justo, mas ao mesmo tempo é um Deus misericordioso e gracioso, e por isso estamos aqui Te adorando. Ó Senhor, Tu tem nos ensinado, Senhor, através da Tua palavra, da palavra tão santa que é a Tua Escritura, como devemos nos relacionar contigo, e através do relacionamento contigo nos relacionar com a sociedade, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os familiares e parentes. Ó Deus, que a partir de hoje, se eu não orava assim, que eu possa, ó Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, orar conforme a Tua vontade, sendo obediente, Senhor, colocando em primeiro lugar, que as minhas primícias seja o Teu reino, a Tua vontade, a Tua glória, que as nossas necessidades básicas sejam secundárias, que os nossos desejos sejam secundários, que as nossas vontades sejam secundários, mas que o Teu Espírito Santo, Santo Espírito, nos inunde de tal forma que nós sejamos cheios de Ti, da Tua glória, e que as primeiras palavras de nossos lábios na oração seja para a Tua glória, para o louvor do Teu santo nome, para que nós possamos concluir todas as orações que fizermos, não mais ansiosos, não mais preocupados, não mais angustiados nem temerosos, mas confiante na Tua perfeita, boa e agradável vontade, que é sempre a melhor. Louvado seja o Teu santo, santo nome. E toda a igreja diz...